pode tomar o seu lugar. Yeah, na, 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 na. Yeah, na, 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 na. Ouvir a história terminada não nos permite entender muitas coisas do caminho dessa história. Ouvir alguém contar um testemunho é bom, mas não é poderoso como viver para ser um testemunho. E eu sempre me pergunto, cada herói da fé, quantas dúvidas, quantos questionamentos, quantas coisas não passou no coração daquelas pessoas, aqueles homens que eram como nós, que sentiam as mesmas coisas que nós. A Bíblia os chama de heróis, e isso é verdade. Mas eu te digo uma coisa: os heróis também choram, os heróis também sentem calafrios, os heróis também sentem. E eu te digo uma coisa: a sua vida, ela foi projetada por Deus para que você seja um herói da fé. A sua história está sendo contada no céu, escrita em uma continuação no livro da vida. E o livro da vida conta a história dos que viveram pela fé. Então, quando eu descobri que a minha vida está sendo escrita pelas mãos do próprio Deus, contada por Ele, e um dia eu vou ler a história completa da sua vida, vista pelo ponto de vista de Deus. Porque nem a sua esposa te conhece, nem o seu esposo te conhece, nem você mesmo se conhece, mas Deus conhece sua profundidade, Deus conhece a sua largura, Deus conhece seus medos mais profundos, Deus conhece seus pecados mais ocultos, e Ele não te abandona nem assim. Se as pessoas mais íntimas suas conhecessem você de verdade, talvez não haveria nenhum sequer próximo de você. Mas Deus sabe tudo a teu respeito, até as coisas que não saem da sua boca, e mesmo assim Ele não te deixa, Ele continua fiel com você, porque é a natureza dEle. Imagina essa pessoa falando a teu respeito. Sabe, as celebridades às vezes têm suas histórias contadas em biografias, e às vezes existem biografias autorizadas e biografias não autorizadas. E essas biografias contam a história de vida daquela pessoa, os momentos marcantes, importantes, difíceis. Agora imagina que Deus está contando uma história e escrevendo algo a seu respeito. Ah, não pode. Deus, você está fazendo isso. Ele está. Ele está escrevendo uma história a nosso respeito. Uma história que o Espírito Santo vai lá e fala: Pai, hoje eu falei isso para ele, e ele creu. Ela acreditou. Que haja justiça sobre a vida deles, porque eles começaram a andar pela fé. E se você entender que acordar pela manhã é uma obra de fé, lembrar do Senhor no último pensamento à noite é um ato de fé. Acreditar que você não pode respirar, seu coração não pode dar um pulso sem que Ele diga sim e amém. E quando você crê nisso, você vive por fé, porque sabe que a sua mão, que a sua vida está nas mãos dEle. Ah, mas você não sabe como é a minha vida, como tem sido minha vida. Eu vou te falar uma coisa, eu descobri algo.
a minha vida está na mão de Deus, ainda que ela esteja aqui embaixo, e eu esteja vendo profundas trevas, situações das mais difíceis e terríveis, não importa quão baixo eu esteja e eu esteja vendo as circunstâncias, eu decidi crer que a minha vida está na mão de Deus. E quando Ele pegar a minha vida e fizer assim, e eu olhar ao meu redor e eu só contemplar glória, alegria, plenitude de tudo que possa haver de bom, eu preciso crer novamente. E esse lugar às vezes é mais difícil de crer do que aquele lá embaixo, que a minha vida continua nas mãos de Deus. Não importa se lá ou se cá, não importa o que você esteja vendo do ponto de vista de sua condição espiritual hoje, sua vida está nas mãos de Deus. E não há nada que você possa fazer quanto a isso. E não há nada que você possa fazer quanto a isso. Disse o escritor: ainda que eu fizer a minha casa entre os mortos, ou se eu fizer a minha cama no abismo, no meio do mar ou nas alturas, Ele lá está. Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe no meio do oceano, e ele diz: cordilhões de morte me cercaram, angústias profundas, e o Senhor estava lá com ele. Isso não te faz saltar de alegria? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, ela pode estar escura, 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 mas de repente ela começa a ver surgir a luz, a luz, a luz. O choro não durará para sempre. Sabe, eu estou falando uma sequência de coisas que Deus diz a nosso respeito. Ah, não, mas você não sabe quão pecador eu sou. Eu te digo uma coisa, eu de fato não sei, mas Deus sabe, pode ter certeza. Ei, como Ele sabe que você é um tremendo homem sujo, mulher suja, e eu também. Mas sabe o que Ele está olhando para você e para mim, dizendo assim: o que posso fazer? Só eu posso te limpar. Não existe outra água que te limpe dessa sua sujeira, só eu tenho. Então é bom demais estar com o Senhor. Mas eu te digo uma coisa, nesses dias o Senhor está procurando algo na terra. Jesus disse para aquela mulher samaritana: mulher, a hora vem, e ela chegou, em que o Pai procura por verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Entenda que Deus não está à procura de adoração, Ele está à procura de adoradores. Adoração Ele tem o tempo todo no céu, ininterruptamente. As miríades do céu não cessam de adorar o Cordeiro, porque Ele é digno de ser adorado, e eles não cessam de contemplar a sua glória, e não cessam de se maravilhar com a glória de Deus. Então Ele não está à procura de adoração, mas Ele está à procura de adoradores. E é diferente. Adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é entender com uma convicção no seu espírito de que tua vida está na mão de Deus, e tudo que você faz precisa ser para a glória dele e diante dele. Então, você não é mais alguém que serve a Deus na igreja. A sua vida é um serviço a Deus. Cada vez que você respirar, você está servindo a Deus. Cada passo que você der, eu tenho costumes, e eu digo sempre isso para o Senhor: Senhor, cada metro que meus pés percorram, seja para a tua glória. Onde eu for, seja para a tua glória. O que eu olhar, seja para a tua glória. O que eu pensar, seja para a tua glória. Ah, e às vezes não é, e quando não é, imediatamente eu entendo que eu preciso voltar para um lugar do qual eu nunca deveria ter saído. Então eu corro de volta. Todo tempo eu estou correndo de volta. Todo tempo eu estou olhando e me maravilhando com a grandeza desse perdão, com a grandeza desse amor, e eu adoro por isso o tempo todo. Então você começa a entender que adorar em espírito e em verdade é algo que não cessa, não para. Você vai dormir e você vai estar adorando a Deus.
porque o Espírito Santo vai estar te olhando, te cuidando, porque o Pai diz assim: até enquanto dorme, o Senhor trabalha pelos seus. Sabe por quê? Porque os justos adoram até dormindo. Não há como não adorar. Eu te digo uma coisa: o ser humano foi criado para adorar, e todos irão adorar. A questão é o que? Nós decidimos adorar a Deus, servi-lo com todo o coração, clamar por Ele com alegria, não apenas pelas coisas, não apenas pelas bondades que possam vir de suas mãos, mas nós olhamos no centro dos seus olhos, e nós nos tornamos cada dia mais apaixonados, mais fiéis. Mas o Pai procura, e a procura de Deus, ela não cessou. E eu queria colocar duas situações. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 13. Diz assim, versículo 1. Juízes capítulo 13, versículo 1. Juízes fica depois de, deixa eu ver, depois de Josué. Versículo 1 diz assim: todos acharam, amém? Os israelitas pecaram mais uma vez mais contra o Senhor, e por esse motivo Ele permitiu que sofressem por 40 anos sob o domínio dos filisteus. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tiveste filhos, contudo conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido, porquanto ficarás grávida e terás um filho, e ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Em seguida a mulher foi contar tudo ao seu marido e disse: um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência do anjo de Deus, tal era o seu poder e majestade. Não lhe perguntei de onde vinha, tampouco me revelou seu nome, mas ele me prometeu: conceberás e dará à luz um filho. De hoje em diante não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até a morte. Essa palavra diz respeito à mãe de Sansão. E o pai de Sansão se chamava Manoá. Quando ele ouviu essa notícia, para a gente não alongar na leitura, ele ouviu a notícia de sua mulher, dizendo que encontrou um homem que tinha aparência de um anjo do Senhor, e então ele ficou espantado. Ele disse: Senhor, concede que venha de novo o teu servo, o teu mensageiro, e eu tenho algumas perguntas para fazer ainda para ele. E o Senhor concedeu, apareceu de novo a esposa dele. A esposa chamou ele correndo, rapidamente ele foi lá, e o anjo disse novamente as palavras. E então essa mulher estéril, ela deu à luz a um menino chamado Sansão. E nós sabemos a história de Sansão. E eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Manoá e sua esposa, eles cuidaram de Sansão exatamente como foi dado a direção e a palavra do anjo de Deus a eles. Eles cuidaram de Sansão não
tocaram em seus cabelos, eles não permitiam que Sansão se aproximasse de coisas impuras, de um animal morto, eles não permitiam que Sansão bebesse qualquer bebida fermentada, alcoólica com teor, eles fizeram tudo conforme o Senhor, e eles sempre falavam: meu filho, toma cuidado, não se aproxima de um animal morto, não se aproxime de coisas impuras, Sansão não pode ser tocado no teu cabelo, não pode ser cortado. Eles cuidaram de Sansão. Sansão cresceu, e então Sansão começou uma vida adulta, e ele havia a unção de Deus sobre a vida dele, um poder sobre a vida dele, uma força sobre a vida dele. Então Sansão, como nós sabemos, se apaixona por Dalila, vai morar entre os filisteus, até que ele conta a Dalila seu segredo, que era o cabelo, que não podia ser cortado. E nós sabemos a história, os filisteus o prendem, cegam seus olhos, e Sansão é derrubado. Preste atenção numa coisa, agora eu vou abrir um parênteses. Sansão recebeu a força de Deus, o poder de Deus, ele tinha muita força, ele sozinho vencia milhares. Agora tem um outro homem, um menino, cujo nome era Davi. Davi, ele não teve um anjo que apareceu e disse a seus pais, Jessé ou sua mãe, dizendo: olha, Davi, Jessé, o seu filho que vai nascer, ele é diferente, ele vai ser rei sobre Israel. Esse menino terá a unção de Deus, será um adorador, ele vai ser um menino segundo o coração de Deus. Cuida bem dele, porque ele... Não, isso não aconteceu na vida de Davi. Não aconteceu. Os pais de Davi não cuidaram de Davi, não o fizeram crescer debaixo de uma palavra, de uma profecia, dizendo: Davi, toma cuidado, porque um dia você vai ser rei dessa nação. O Senhor te escolheu, menino, o Senhor é sobre a sua vida. Não, Davi não teve isso. Por que eu estou te falando dessas duas coisas? Que eu quero que você entenda bem algo. Sansão, ele conhecia Deus pela boca de seus pais. Davi, ele conheceu Deus na intimidade de Deus, e isso faz toda a diferença. Existe uma promessa sobre a sua vida, existe algo do Senhor para a tua vida, para a tua família, para o teu propósito nessa terra. Deus quer tomar conta de você de uma maneira que você não sabe. Você nem imagina quais são os planos de Deus para a tua vida, porque a palavra de Deus diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração de homem algum as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, se isso tudo você souber apenas pela boca dos outros, se isso apenas for algo que você ouve pela boca do pregador na igreja, e eu te digo uma coisa: existe um poder sobre a sua vida, existe uma unção sobre a sua vida, mas você nunca irá saber o que fazer com ela. Você sempre vai estar caminhando numa direção e Deus em outra. Você estará fazendo algo e Deus estará fazendo outra. Você estará desejando uma coisa e Deus estará desejando outra de você. Sabe por quê? Porque você não está na intimidade de Deus para ouvir o que Ele está querendo que você faça. Então a questão não são mais as promessas que pairam sobre a sua vida. O que determina uma condição diferente é o que você está fazendo com a sua vida ao se aproximar do Senhor. Davi não tinha ninguém dizendo: Davi, viva uma vida direita, porque tem uma promessa sobre a sua vida. Não. Quando Samuel foi ungí-lo na casa de seus pais, Samuel disse a Jessé: Jessé, o Senhor me trouxe aqui para ungir um de teus filhos rei. Jessé chamou todos os filhos, menos Davi. Reuniu todos, fez um banquete. Samuel olhou o maiorzão deles, o rapaz fortão, talvez o primogênito, mais velho, e pensou em seu coração: estou diante do ungido. O Senhor falou: não, Samuel, essa fase passou, Samuel. Essa fase de olhar para um homem grande, tecnicamente capaz, passou. Eu não escolho mais assim. E Samuel olhou para o outro,
Senhor falou: não, Samuel. Olhou para o outro: não, Samuel. Olhou para o outro: não, Samuel. Então Samuel olha para Jessé e diz assim: será que eu estou na casa errada? Será que eu errei o endereço, Senhor? Jessé, são esses seus filhos? Não, na verdade, Samuel, peraí, tem um menorzinho, ele chama Davi, mas ele não vai ser, né? Ele está lá cuidando das ovelhas. Davi não vai ser. Os melhores estão aqui. Não, não. Vamos esperar por ele. Alguém chame ele. Samuel olhou, e talvez os irmãos de Davi, que também não colocavam a menor fé em Davi, os irmãos de Davi talvez falaram assim: bom, vamos comer alguma coisa agora, porque até que Davi venha, está lá no campo, sei lá quantos quilômetros daqui, cuidando de ovelha. Vamos comendo esse banquete aqui enquanto isso, porque Davi, Davi, acho que agora Deus o Samuel está ficando muito velho, não está ouvindo direito. Ouviu desde pequeno Deus falar: Samuel, Samuel, mas envelheceu, o ouvido tapou, não está ouvindo direito. Samuel disse assim: ninguém toque na comida até que o menino chegue. Chega aquele rapazinho mais novinho, o menorzinho, a rapinha do tacho. Quando Samuel olha, o Senhor diz assim: eis aí, Samuel, o teu ungido. Todo mundo olha e fala: como que pode? Mas esse rapaz, ele conhecia Deus na intimidade, lá no campo, lá na intimidade. Presta atenção nessa palavra. É na intimidade que Deus vai te conhecer. Ele não vai te conhecer na multidão, no meio do povo. Eu te digo uma coisa: Ele tem algo para a tua vida, mas a diferença acontece na intimidade. É dali que as coisas em Deus acontecem e fluem. Se não houver intimidade, você pode ter uma grande promessa e você não vai saber o que fazer com aquilo. Você tem uma grande unção sobre a sua vida, mas você nunca vai conseguir externar isso e fazer disso algo poderoso para o Senhor e para a sua vida. Você vai acabar se tornando um preso, ficando cego, e você vai fazer algo para Deus, mas não será o que o Senhor espera. Porque conhecer a Deus pela boca do pregador, conhecer a Deus pelo que os outros estão falando. Jesus um dia olhou para os discípulos e disse assim: gente, chega aqui, o que as pessoas andam falando a meu respeito? Quem que elas dizem que eu sou? Os discípulos olharam e falaram assim: mestre, uns dizem que você é João Batista, outros acham que você é Jeremias, outros acham que você é um dos grandes profetas. Interessante, porque das pessoas falar aquilo para Jesus, determinou algo que esses homens citados eram de grande importância em Israel, eram grandes homens na história dos hebreus. Tá bom, eles me consideram alguém importante, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então um olhou para o outro, o outro olhou para um, e Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Eu te digo uma coisa: tu és Pedro. Deixa eu te falar uma coisa: quando você entender e você andar perto de Jesus o suficiente para você entender quem Ele é, e você viver uma vida na realidade de quem Ele é, honrando e servindo e adorando a Ele na realidade de quem Ele é, Ele vai apontar para você e vai dizer: sabe quem você é agora? Essa é a realidade. Pedro, não foi carne nem sangue que te disse isso, mas eu preciso te dizer uma coisa agora, Pedro: tu és Pedro, e sobre essa rocha que você acabou de falar, de que eu sou o Filho do Deus vivo, o Cristo que havia de vir, eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Você vai ligar na terra e será ligado no céu. Você vai desligar na terra e será desligado no céu. É o poder da intimidade. Mas você precisa entender na sua intimidade quem Ele é. Não pela boca dos outros, não pelo que os outros estão falando, não o que os outros estão dizendo a respeito, mas entender no seu coração a clareza do propósito de Deus para a sua vida. Sabe, o Senhor está procurando não apenas adoradores, porque os adoradores, eu entendi uma coisa: os adoradores, eles são algo mais.
Jeremias, o Senhor diz assim: vós sois as minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que presencia algo, um ocorrido, algo que aconteceu com os próprios olhos. Você não pode ser uma testemunha dizendo assim: não, eu sou uma testemunha, mas o que ocorreu? Desculpa. Ele pediu, eu vou obedecer porque eu sou um cara obediente. Uma testemunha não pode ser assim: não, eu sou testemunha, me diga o que você viu. Não, eu não vi, mas um amigo meu disse. Não serve. Não serve para ser testemunha. A testemunha é alguém que presenciou, esteve presente no momento em que aquilo aconteceu. Eu te digo uma coisa: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Mas como você vai ser uma testemunha de Deus se você não está presente no conselho de Deus, para ver e ouvir o que Deus está falando e qual é a sua palavra, qual é a sua ordem, quais é a sua ação para esses dias? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, versículo 16. Amém? Jeremias 23, 16. Assim afirma o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões, falam de uma visão que lhes sobe do próprio coração, e não dizem uma palavra que proceda da boca do Senhor. Garantem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor: não vos preocupeis, é certo que tereis paz. E todos os que seguem a teimosia dos seus corações, eles afirmam: nenhum mal virá sobre vós. Porquanto quem dentre eles esteve presente no conselho do Senhor para que contemplasse e ouvisse a sua palavra? Ou quem esteve atento e compreendeu a sua palavra a fim de obedecê-la? Olha as palavras do Senhor, dizendo à nação de Israel: não deem ouvido a esses profetas, porque eles falam uma palavra que é do próprio coração. Eles não estão presentes no meu conselho para ouvir as palavras que saem da minha boca. Eles são profetas que falam conforme a circunstância do povo. Eles dizem continuamente àqueles que me desprezam: não se preocupem, paz tereis, fica tranquilo, Deus é bom, não vai, está tudo certo, sua vida vai de bom para melhor, Deus não vai fazer nada com relação ao seu pecado. Ele disse: esses profetas vos enganam. Por quê? Porque eles não estão presentes no meu conselho. Quem esteve presente no conselho do Senhor para ouvir o que o Senhor está falando? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu te digo uma coisa: existe uma palavra que ela é diferente, porque ela sai da boca de Deus. Um dia eu entendi do Senhor que o juízo de Deus nesses dias a respeito dos profetas e pregadores é que o Senhor estará falando uma mensagem e eles estarão falando outra. O Senhor vai fazer algo e eles estarão fazendo outra coisa. E sabe o que é pior? Não é que eles não vão ter êxito, eles terão êxito, eles terão resultado. Eu te digo uma coisa: o que mais acontece hoje são igrejas cheias. As igrejas estão cheias, as pessoas estão com fome, mas o altar não tem liberado a palavra que procede da boca de Deus. Quem esteve presente no meu conselho? E quem o Senhor vai levantar nesses dias? Os apóstolos? Os profetas? O Senhor diz assim: não, os meus mensageiros, eles são como o vento. O vento sopra, eles vão. O vento sopra, eles vêm. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vão. Mas acontece uma coisa: por onde eles passarem, eles vão começar a sacudir o coração das pessoas. Assim como foi há 2000 anos atrás, não vai ser diferente nesses dias.
Os judeus estavam num grande templo trancado em Jerusalém, adorando algo que havia uma grande cortina, um grande véu, e atrás daquilo não havia mais nada, mas eles ficavam do lado de lá do véu, adorando, colocando incenso e dizendo: eis, esperamos pelo Messias, esperamos o Messias, o Salvador de Israel. De repente um barulho, e talvez o sumo sacerdote falou assim: que barulho estranho é esse pelas ruas que está atrapalhando o nosso culto ao Deus eterno? Então alguém disse: aquele tal de Jesus de Nazaré, ele está passando aí na rua e está uma gritaria lascada. Então eles saem lá e tem um povo na rua jogando ramos de oliveira para cima e gritando: Hosana, Hosana, Hosana ao rei. Aqueles que deveriam ser os precursores, os preparadores do caminho, estavam adorando uma coisa que nem eles mais conheciam, que eles não sequer tinham noção mais. Era uma letra morta, e o verbo vivo caminhando pelas ruas de Jerusalém lá fora. E Isaías profetiza, tal como lá aconteceu, tal acontecerá de novo nesses dias, que os loucos, os errantes, não vão mais errar o caminho, eles vão acertar o caminho. E aqueles que se entendem como os defensores e detentores do caminho, vão se perder e não vão mais encontrar o caminho. Mas existe algo acontecendo no reino dos céus, existe algo acontecendo na condição espiritual. O Pai está procurando as suas testemunhas. Quem vai estar presente no meu conselho? E sabe quem está presente no conselho do Senhor? Não são os grandes, não são os poderosos, são os humildes, são os pequenos, são aqueles que apenas se colocam lá, não porque querem alguma coisa, um título, uma posição, uma vida melhor, ou eu quero gravar um CD, ou eu quero ser um grande pregador, eu quero pregar em várias nações. Não é essa a questão, não é essa a questão. Falo por vida própria. Pessoas já me convidaram para fazer N coisas, para ir a N lugares, com os mais famosos e os mais conhecidos, e eu ia consultar quem? O maior de todos. Acredite, o maior de todos está contigo. Muitos mesmo, são muito conhecidos no Brasil, outros são muito conhecidos no mundo todo, em todos os países. Eu preferi ser reconhecido diante do trono daquele que é o que era e para sempre será. Ele te conhece pelo nome, sabe quem você é. E se você entrar na sala do trono, por muitos anos eu ouvia pregadores falando, eu falava: mas ele não sabe quem eu sou, ele não sabe da minha vida. Mas eu aprendi a andar com Deus e a conhecer um Deus. Talvez você diga assim: você está falando aí, mas na minha vida não vai acontecer assim. Quem disse que não vai acontecer? Você só não precisa querer muita coisa, você precisa querer aquele que é tudo. Não deseje coisas, não deseje posições, não deseje um título, não deseje um lugar no altar, deseje um lugar na sala do trono. E viva hoje, cada dia, como se fosse o último e a última oportunidade de fazer isso. Porque eu te digo uma coisa: não há nada além disso. A vida do ser humano e a vida de um filho de Deus, ela é sempre da mesma maneira. Você pode almejar o maior lugar, e quando você chegar lá, você vai perceber: puxa, foi isso mesmo que eu busquei? Você pode tirar o melhor carro, você vai andar nele um mês e vai andar olhando por dentro dele, alegre por aquilo. Depois de um mês você vai olhar e falar assim: mas é isso mesmo? Nos primeiros dias de um carro novo, você não vê a hora de surgir um acontecimento, alguma coisa, alguém te liga: vem aqui, você quer ir porque você quer entrar no teu carro novo e ir lá. De repente, não faz sentido mais, e você vai querer um outro carro.
Aí você quer uma casa e você gasta e vai e compra, ou vai e constrói, e a casa é linda, você sonha com aquilo e parará, e de repente você está lá dentro, e passa 1 mês, 2 meses, e você fala: mas é isso mesmo? Acho que eu vou ter que pintar essa parede de outra cor. Sabe por quê? Nada satisfaz a sua alma, é só Jesus. E não é um chavão, não é um jargão, não é uma expressão utilizada, é uma necessidade que nós temos do Altíssimo. É dentro de você que clama, há um abismo chamando outro abismo dentro de você, que só pode ser suprido com algo, que talvez você tenha 20 anos de igreja, e você não bebeu ainda adequadamente, suficientemente para dizer: é isso de verdade. Abraão, sai do meio do teu povo, que eu tenho uma terra para dar para você. E Hebreus diz assim: Abraão transitou na terra prometida, como se fosse uma terra estranha, porque ele entendeu que havia mais, Deus tem mais, é algo do céu, é uma pátria celestial. Você entende? É aqui dentro. E eu vou te dizer uma coisa: o Senhor está resolvendo coisas aqui dentro. Eu não gosto esses dias me chamaram para jogar bola, e eu fui jogar bola com uns amigos meus, de uma outra igreja. Quando cheguei lá, encontrei o pastor da igreja. Eu não o conhecia e ele não me conhecia, era só de nome. A Marilisa me conhece. Quando eu cheguei em casa, ela falou: e aí? A primeira coisa que ela perguntou foi assim: o pastor estava lá? Eu falei: estava. Ela falou: ih. Por quê? Porque a primeira pergunta que vem é: qual a sua igreja? Quem é o pastor sobre a sua vida? Quantas pessoas tem no seu ministério? Cara, ele faz pergunta difícil demais, nem eu sei responder. Primeiro, vamos lá, só existe uma igreja. O meu ministério não tem a ver com pessoas, tem a ver com a palavra que Ele me deu e a revelação que Ele me deu. Terceiro, então, vamos lá. O pastor do meu coração é Jesus. Ah, não, mas Ele é o pastor de todos. Mas por que não pode ser? Eu tenho pastores amáveis. Eu tinha um amigo aqui em Rio Preto, perdi ele. Ele era um cara que a gente conversava, que nós conversávamos muito, era amigos de conselho, de abrir o coração um com o outro. Tenho isso com o Moacir lá em Rondonópolis, é uma comunhão muito boa, é algo gostoso. Nós trocamos aquilo que, as nossas experiências com Deus. Eu creio que o Senhor, Ele ama a unidade do seu povo, Ele ama a unidade de seus pastores. Mas quer saber a real? Sabe por que existe tanto pai espiritual? Porque é bom ser pai espiritual de outro, porque o pai espiritual, quanto mais filhos espirituais ele tiver, mais dinheiro vai entrar para ele, porque o filho espiritual tem que depositar sempre uma quantia para ele. Mas a Bíblia diz assim, que os pais é quem tesouram para os filhos, não os filhos para os pais. Então, se eu quero ser pai espiritual de alguém, eu deveria cobrir a vida dele financeiramente, não ele a minha. Esse é o princípio. É de cima para baixo, não de baixo para cima. Eu ouvi um camarada mandando um áudio para pastores do Brasil inteiro esses tempos atrás, dizendo: acompanha comigo, meu irmão, olha a mensagem. Ele dizia exatamente assim: olha, recebi uma palavra aqui, é revelação, recebe aí, porque eu tenho que levantar, e eu quero nesse mês 1000 pastores, cada um desses 1000 pastores colocando na minha conta corrente R$100, porque se você fizer isso, Deus tremendamente vai mover sobre a sua vida, e parará, e parará, e parará. Eu falei: peraí, cara, como assim? Qual que é o seu Deus? Mas de fato, esse cara, ele precisa de 1000 homens que deem R$100 para eles, porque ele precisa manter a BMW dele para fazer a revisão. Ele precisa, para qualquer coisa que acontecer com aquela Mercedes que ele tem, ele precisa de muita verba para manter aquilo, para manter a casa no condomínio fechado. Eu falei: Deus me livre. Não tenho problema nenhum se alguém mora no condomínio fechado, ou se tem uma Mercedes ou uma BMW. Só não faça isso com o povo de Deus. Você tem o que Deus quiser te dar, e pode gozar do que você quiser. Cara, se pastor quiser andar de Ferrari, pode andar. Só não faça isso pisando na fé daqueles que estão perto de você.
Deus supre todas as coisas, Deus te dá muita coisa. Ele me tirou de um lugar de nada e hoje Ele me deu uma casa maravilhosa, num lugar maravilhoso, sabe? Eu sou grato pelo lugar que Ele tem me dado. Mas eu te digo uma coisa, quem anda perto de mim sabe, eu não peço R$1 para ninguém, porque se eu tenho que pedir alguma coisa, eu peço para aquele que pode todas as coisas. E aquele que pode todas as coisas, age sempre, sabe como? Movendo no meio do seu povo, toca o coração de um, fala com o outro, porque Ele se move no meio do seu povo. Aí eu confio, sabe no quê? Que Ele é grande, poderoso. Quando eu estou lá no nada, e ligo uma pessoa e falo, oh, Deus falou comigo, coloquei um valor na sua conta. Isso é Deus, cara. Se for 50 ou 5 mil, não importa, isso é Deus falando com alguém, e essa pessoa está fazendo uma coisa que é segundo a palavra de Deus. Isso é intimidade com Deus. Agora eu chegar aqui e falar assim, gente, assim, ó, faça assim, agora, desculpa, mas eu não encontro isso olhando nos passos do meu Jesus. Não consigo ver Jesus sendo assim, você entende? Se Jesus é nosso mestre, nosso modelo, nosso alvo de ser como ministros, como filhos, eu não vejo Ele sendo assim. E se eu olho para Jesus e não vejo Jesus assim, como que os caras estão fazendo assim? Então eu entendo o que Jesus disse. Jesus disse assim, quando esse evangelho for pregado em toda a terra, então virá o fim. Quando Ele diz, quando esse evangelho, mas existe outro. Paulo também disse, olha, existe um outro evangelho. Fala de Jesus, usa a Bíblia como modelo, usa todas as histórias e parábolas da Bíblia como referência, mas é um outro evangelho. E eu vou te dizer uma coisa, é um evangelho que não transforma a vida das pessoas, é um evangelho que torna as pessoas cativas de um ministério, cativos de homens, cativos de uma mão na cabeça, mas são ministérios que não formam pessoas grandes na presença de Deus, são sempre meninos no entendimento. O Pai está procurando testemunhas, pessoas que vão ouvir o que sai da sua boca e vão proclamar. Sabe o que acontece quando pessoas começarem a se levantar assim? Suas palavras serão como trovões no coração das pessoas. Lembra como o Senhor chamou os 2 irmãos, João e Tiago? Esses são filhos do trovão, porque eles têm uma impetuosidade. Quando eles abrem a sua boca, são como leões, como leoas. Eles abrem a boca e falam do que o céu está falando. Eles abrem suas bocas e é como se o próprio Deus estivesse falando naquele lugar. E é isso que os céus estão procurando, testemunhas que vão ver o que o Pai está fazendo, como Jesus fazia, e repetirão. E sabe o que é? Sabe o que acontece? Algo perfeito. Então o ministério vai ser grande? Pouco importa. O ministério de Jesus foi perfeito, e quanto mais Ele caminhou, menos seguidores Ele foi tendo. E no último momento Ele estava só em uma cruz, e o último que poderia aceitá-lo, aceitou na cruz. Sabe, esse modelo de que ministério tem que ser isso, tem que ser aquilo. Cara, Jeremias teve um ministério muito abençoado, e ninguém acreditou na mensagem dele enquanto ele viveu. Ele chorava e dizia, Senhor, não vou mais pregar, porque quando eu abro a minha boca e prego, ninguém acredita e dá crédito. Ao contrário, quando eu abro a minha boca e prego a tua mensagem, eles me aprisionam e me batem. Quem disse que para ser um pregador do evangelho você precisa de sucesso? Para ser um pregador do evangelho, para ser um adorador, você precisa só dele. O que Ele quiser te dar, você come. O que Ele te der de beber, você bebe. O que Ele te der de suprimento, você se sinta suprido, porque é Ele que sabe todas as coisas. Nós precisamos mudar o nosso entendimento. Não são segundo as coisas da terra, são segundo as coisas do céu. Os apóstolos foram vivendo o plano perfeito de Deus para as suas vidas, e o que eles encontravam? Encontravam pés amarrados e serem arrastados pelas cidades. Eles foram vivendo a perfeita vontade de Deus, e o que estava diante deles? Uma cruz de ponta cabeça. Eles estavam vivendo a perfeita vontade de Deus para a sua vida, e o que eles encontravam à frente? Terem seus corpos cerrados ao meio. Como que esses homens hoje acham que o sucesso ministerial é que hoje
minha igreja tem tantas pessoas. Eu era pastor, não, agora eu não sou mais. Agora eu sou apóstolo. Agora, cara, que Bíblia que esses homens leem? Qual é a Bíblia que esses homens leem? Quem é o Cristo que esses caras servem? Eu já vi pessoas apontarem para mim e falar assim: quem é você para falar? Quantas pessoas tem na sua igreja? Quantas pessoas? Entendeu? Porque esse é o pseudo sucesso ministerial. Esses caras estão lendo uma Bíblia diferente da minha. Eles estão seguindo um Jesus diferente do meu. E eu não me preocupo nada com isso. Porque eu te digo uma coisa: mais dias, menos dias, e aquele que é, virá. E ele vai tomar aqueles que são dele. E quando ele assim o fizer, eu te digo uma coisa: a terra conhecerá uma igreja que está dentro de um todo igreja. Mas a terra conhecerá pessoas que andarão em uma glória, em um poder, em um amor que eles jamais viram. A oração de Jesus, você se lembra? O mundo saberá que eu vim e que eu sou, quando os pregadores estiverem com as igrejas cheias. O mundo saberá que eu vim e que eu sou, quando vocês estiverem todos ricos, milionários, abastados. Então essa será a minha igreja rica, gloriosa, e o mundo saberá que eu sou. Foi isso que ele orou dizendo? Ele disse: não, o mundo saberá que eu vim e quem eu sou, quando vocês se amarem. E esse amor for verdadeiro, o amor cuidador, o amor que se importa, o amor que dobra o joelho no chão e ora, o amor que leva um tapa e dá a outra face, o amor que caminha uma milha sempre a mais. Porque eu te digo uma coisa: o Espírito que foi nos dado é o Espírito da reconciliação, é o Espírito da unidade, é o Espírito da harmonia. Se não houver essas coisas no meio de vocês, presta atenção, é fácil, presta atenção no entorno. Se não houver essas coisas exalando, o Espírito não está movendo ali. Então o que eu vou fazer? Eu digo uma coisa: dobre os joelhos e ore um pouco mais. Dobre seus joelhos e chore um pouco mais. Porque eu vou te dizer uma coisa: é exatamente isso que estará acontecendo no céu. Quando Pedro foi peneirado, Jesus disse assim: Pedro, eu enviarei o anjo poderoso guerreiro, e ele vai lutar por você e vai arrancar você das mãos do opressor. Não, Pedro, ele está vindo, ele vai peneirar a sua vida, vai ficar de cabeça para baixo. E eu vou orar por você, Pedro. Isso deveria nos fazer entender o que é o poder de uma oração. Porque se esse Deus, ele falando normalmente, haja, ouve, seja feito, é feito. Imagina esse Deus compungindo-se e clamando por você, gemendo por você. Você não tem noção o que é isso. Se Deus ele cerrar os olhos, assim a terra treme. Imagina Jesus clamando ao Pai por você. Você não tem noção do que é isso. Quanto poder é liberado, quantas coisas são liberadas. E eu te digo da mesma forma: quando você dobrar seu joelho e você sentir no seu coração, não aquela coisa simplesmente mecânica, mas quando você dobrar os seus joelhos e Deus colocar uma lembrança do teu irmão. Eu sou assim, a minha intercessão sempre é assim: eu entro na presença de Deus e lá Ele me encaminha. E se eu estou lá e eu me lembro de uma pessoa, então eu clamo por aquela pessoa, e de lá Ele me encaminha. Se às vezes Ele me leva a interceder em espírito, Ele me leva a clamar por coisas que eu não sei, e eu vou clamando por aquela pessoa, porque se eu lembrar dela, naquele momento que eu estou com o Senhor, então Ele quer aquilo de mim. Então Ele me encaminha na intercessão por aquela pessoa. Se você estiver no seu momento com Deus e você lembrar de uma pessoa, Ele está te encaminhando
ao que fazer naquele momento. Então clame. Se Ele te fizer lembrar por uma igreja, clame por aquela igreja. Porque eu te digo uma coisa: a igreja que você é chamada a ser, ela foi dada a ela a condição de não apenas ser um povo que vem, ou canta um louvor, ouve uma pregação e volta embora. Essa igreja, ela vai lidar com principados e potestades, ela vai exercer sua autoridade no céu, ela vai fechar coisas na terra, e ela vai ligar coisas na terra. Essa igreja, ela vai arrombar as portas do inferno, porque as portas do inferno não conseguirão resistir à condição de poder que ela andará. Com Deus é maioria. Você e Deus podem qualquer coisa nessa terra. Quando Deus começou a falar comigo: filho, quando você estiver comigo, segue o que eu te disser. Quantas vezes eu orei naquele momento no meu quarto trancado, porque Ele me levou a orar. Eu via um avião e eu me levantava, dizendo: em nome de Jesus, potestade do ar, você não vai derrubar esse avião. Em nome de Jesus, avião nenhum cairá, em nome de Jesus, nessa nação. Uma vez eu vi depois no noticiário que um avião levantou, teve um problema e voltou ao aeroporto. Mas quantas vezes Ele me fez fazer isso? Eu também não fico caçando no noticiário para ver se houve algum problema com o avião, porque isso não é importante. Eu confio nele. A notícia, se Ele me mandou fazer, eu estou fazendo. E se nenhum avião caiu, eu estou comemorando, porque é para isso que você foi levantado. Quando chega um feriado, às vezes, eu estou no meu quarto adorando, e Ele fala: cancela os demônios liberados pelas rodovias desse país. Quantas vezes você não viu, acaba um feriado, vem aquela notícia no jornal: esse feriado morreram 100 e tantas pessoas, 70 e poucas pessoas em acidentes pelo Brasil afora, porque todo mundo pega a estrada. Deixa eu te dizer uma coisa: é véspera de feriado, você está no teu quarto trancado com Deus. O que Deus estiver querendo fazer, alguém, sua testemunha, está vendo o Pai, e o Pai diz assim: vem cá, tranque agora os tranca-ruas, e que eles não tenham poder nenhum nas rodovias desse país. E você vai falar: em nome de Jesus, demônios, vocês fiquem trancados, vocês não vão causar acidentes, vocês não vão causar morte nessas rodovias. E sabe o que vai acontecer? Não vão acontecer. Se um se levantar, agora você imagina uma igreja, 2, 3, 10, 100, 1000 pessoas começando a se levantar. Um está vendo Deus dizer: ora pelos aviões, o outro olha pelos acidentes, o outro ora pela fome, o outro ora por isso, o outro clama por aquilo. Imagina essa igreja se levantando, e o inferno falando: mas onde estão essas pessoas? Eu estou procurando pelos apóstolos lá, mas eles não estão fazendo. Onde que estão essas pessoas? De onde que eles são? Quem são? E o inferno vai começar a entrar em pânico, porque você está escondido nas entranhas do Todo-Poderoso, debaixo das asas dele. E sabe o que acontece? Deus não precisa, Ele não está procurando de pessoas em quem Ele possa usar. Deus procura pessoas em quem Ele possa confiar, e a confiabilidade vai se tornando maior, e o Senhor fala: agora eu posso fazer mais. Vem cá, se levanta aqui, agora vamos aqui. Você está entendendo? Era isso que aquela igreja 2000 anos atrás acontecia. Aqueles homens, um sozinho, eles abalavam o inferno de tal forma, quando eles se reuniam simplesmente para orar no templo, as paredes tremiam, porque Deus estava ali. E isso voltará a acontecer no meio do povo de Deus. Isso está vindo de novo. Deixa eu te falar uma coisa: isso é como uma tempestade, ela já se formou. Sabe quando você... Baixa só um pouquinho, André. Sabe quando você está lá na sua casa, e você vê aquela notícia na internet, no jornal, dizendo assim: os americanos estão se preparando porque um furacão de nível 5 vem pelo oceano e atingirá a Flórida. Quantas notícias, todo tempo está acontecendo isso lá. E isso, você vê os americanos se preparando, evacuando as cidades, porque está vindo aquele furacão. Eu te digo uma coisa: igreja do Senhor, se prepare, porque há um vento que vem dos 4 cantos, que já foi soprado, e ele está vindo. E esse vento da parte de Deus, ele está vindo, e ele tem endereços certos.
O anjo da morte, quando chegava lá no deserto, ele passava pela janela e pela casa dos hebreus, o sangue espargido nos umbrais, ele não entrava. Mas eu te digo uma coisa agora: existe um outro vento que foi soprado, um vento de glória, de poder, uma estação espiritual que a terra não viu ainda. E quando ele passar pela sua casa, e ele vai ver a marca do sangue no umbral da sua casa, da sua vida, ele vai falar: achei morada. E ele vai entrar, e ele vai tomar você, sua casa, seus filhos. Cara, isso é tão poderoso que eu estou na minha casa, 7 horas da noite, tranquilo, sossegado. O meu filho de 14 anos olha para mim e fala assim: pai, vamos morar lá no fundo? Eu nunca falei isso para ele. Então ele põe a caixinha de som lá, põe as músicas que ele gosta de adoração lá, e vai eu, ele chama: mãe, vamos lá no fundo adorar um pouco. E a gente passa 1 hora lá, adorando no fundo, no gramado, olhando para as estrelas. Eu olho para aquilo, eu quase nem oro, eu nem falo muito com Deus, eu só olho e agradeço, cara. Não é normal, é sobrenatural, não é pela força, é pelo Espírito. Deus está fazendo uma coisa nova. Antes que aconteça, Ele está fazendo você ouvir, porque quando acontecer, você vai falar: ah, é verdade, alguém falou. Sabe por quê? Porque antes alguém está gritando: eis o noivo, e os que têm azeite já estão se alegrando. Alguém está gritando: eis o noivo. E essa mensagem para você nessa noite é: eis o noivo, eis o noivo. Ele virá e virá com a chuva. Ele virá e trará a recompensa dele para aqueles que viveram e decidiram viver para ele. Então não seja como um Sansão, que conhece Deus pela boca dos outros, mas seja como Davi, que conhece Deus na intimidade do campo, se torna grande. Alguém que conhece o coração de Deus do lado de dentro e vive para Ele. Esses dias eu perguntei para Deus: Deus, se essa mensagem tivesse uma glória acompanhando ela, como outras mensagens anos atrás tiveram uma glória vindo sobre ela, Ele falou: não virei assim mais. João Batista só pregou no deserto, não havia sinais. Há uma glória sobre a pregação nesses dias. E isso é o que Paulo falou: a loucura da pregação. É a loucura da pregação do Evangelho. E essa loucura da pregação do Evangelho é o que está disponível para nós hoje. Você pode ver, os sinais cessaram. Pode observar por aí. Pregação bonita tem de monte, mas os sinais cessaram. E existe muita mensagem sendo pregada. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Aleluia. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria cantar aquela primeira canção que a gente cantou de novo. Eu creio que é uma canção profética para você e para mim agora. Ele tem fogo em seus olhos. Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos. Entrei errado?